Oi, acabei de gravar um vídeo do meu primeiro conteúdo legal que eu fiz de teologia sistemática. Vai lá ver o link, eu vou deixar de novo aí no vídeo aqui embaixo na descrição. Eu estou com uma séria dificuldade de arranjar assuntos para este canal. Por quê? Por quê? Porque a vida tá complicada. Não é por isso. Mas é porque às vezes eu acho assuntos que, por exemplo, eu ia fazer um vídeo falando de como as pessoas são, como as pessoas não, como os cristãos às vezes se comportam na internet. Que, gente, vamos combinar? Precisa melhorar, né? O povo que é bom pra ser ignorante nos comentários. Que isso, gente? Você não tem Deus, não? Ah, depois eu vou falar do desigrejado. Ai, o fulaninho lá, indo correndo no vídeo da pessoa, na foto, no Instagram, sei lá no que. Soltar veneno. O pior pra mim é quando a pessoa vai comentar no vídeo ou foto, na publicação de uma pessoa que ela não é cristã. E este cristão vai comentar nesta publicação querendo dar lição de moral na pessoa. Amado, vai orar pra pessoa se converter, vai pregar o evangelho pra ela se converter. Depois você briga com ela. Sabe? Pulando etapas, queimando o quê? Como é que é a expressão? Me esqueci. Mas enfim, aí eu achei que... Ai, eu sou a Ariane, uma cristã em manutenção, esse é meu canal, seja muito bem-vindo, aqui falamos de fé, vida e o que dá na telha. Esqueci o que eu tava falando. Enfim, eu ia fazer o vídeo dos comentários, das maneiras que as pessoas... Ai, eu fico passando mão no cabelo, né, que agonia. Dos comentários, da maneira como as pessoas... Aí eu falei, gente, não, gastar um vídeo inteiro só pra isso. Não. Aí às vezes eu acho que eu tô falando demais de igreja. O tempo todo, igreja. E aí, até tava conversando com a inteligência artificial, porque quando tem uma coisa na minha cabeça hoje, eu converso com as inteligências artificiais. Elas me ajudam a pensar. Até eu nem terminei de ler as respostas dela hoje, porque o meu filho hoje, gente, ele é muito grudinho. Ele quer que eu brinque com ele o tempo todo. E quando não é isso, ele tagarelando o dia inteiro. Hoje eu até fiz um vídeo e mandei. Ele deitadinho no chão, pintando um desenho que eu tinha imprimido pra ele. Eu acho que ele aprendeu no videozinho amigo, a palavra amigo. Ou não sei onde que ele aprendeu, amigo. E aí ele tá, amigo. Eu falei, gente, é bonitinho. Mas sabe quando você tá tentando se concentrar e tem alguém do seu lado tagarelando e gritando e falando, oi, mamãe, né? Então eu não li tudo, que eu não terminei de desenvolver o raciocínio, mas aí eu queria chamar vocês então a raciocínio comigo, né? Porque um dos motivos desse canal também é para isso, para raciocinar, pensar com vocês. E o que é que eu tava pensando? Olha o tanto de abobrinha que eu falei, e eu nem entrei no assunto ainda. O assunto é, eu esqueço que eu não posso fazer esse barulho, porque faz assim, que faz barulho no microfone. Mas esse assunto é vida cristã. Qual é, de maneira clara, a separação que eu digo assim, não separação, mas a diferença, né, de uma vida cristã aqui dentro, no meu cotidiano, da vida na igreja. Tem diferença. Por exemplo, há um tempo, teve acontecimentos na minha vida que me fizeram voltar os meus olhos demais para a igreja. E na época eu estava numa igreja que era bem
Você precisa viver dentro da igreja. Sua vida tem que ser dentro da igreja. Tudo é igreja. Né? É que eu falo que é meio seita, assim. Né? E eu virei os olhos para dentro da igreja. Né? Isso foi ficando ainda pior com o passar do tempo. E eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Tenho minhas dificuldades em manter relacionamento com amigos, etc. E eu não tinha namorado, não tinha marido, né? Então tudo isso foi sendo ambiente propício para eu ficar cada vez mais dentro da igreja. E pensando nas coisas de dentro da igreja. Ai, gente, com o coração certo ou não, eu não tô falando desse detalhe, mas tô falando, tá vendo? Eu fui deixando o resto. Então, tudo que importava era a vida da igreja. Ai, o meu ministério. Qual que é o meu ministério? Que horas que o meu ministério vai, sabe, deslanchar? Que horas que as coisas vão acontecer? Porque as profecias vêm. E mais profecia. E mais profecia. E até agora eu tô esperando as profecias concretizar aí, sabe? Teve umas que... acho que quase nenhuma se concretizou. Pode ser culpa minha? Pode. Não saberemos. Ou saberemos mais pra frente, quem sabe. Ou não chegou o tempo também, pode ser. Mas enfim. Aí comecei a trabalhar. Carteira assinada, sabe? CLT dentro da igreja. Ai, descambou de vez, assim. Então, assim, a vida cristã pra mim, na minha mente, ficou intimamente, mas profundamente atrelada com a igreja e o fazer igreja. Então, assim, ser cristão é ter um ministério na igreja, ser cristão é trabalhar na igreja, ser cristão é ir na igreja, ser cristão é igreja, ser cristão é igreja, ser cristão... E não é bem por aí, penso eu agora. Posso estar equivocada? Posso. Mas eu acredito que não. E eu quero que vocês reflitam comigo. Por quê? Digamos que o Brasil vira comunista. O Brasil vira ditadura e fala assim: não pode ter mais igreja aqui, não. Pode não. Aí, para ajudar, você está numa cidade que praticamente não tem cristão. Então você vai ser o único cristão lá. Ou as coisas ficam de um jeito que vocês não conseguem, que nós não conseguimos nem nos reunir na casa às escondidas, por exemplo, como fazem alguns em alguns países perseguidos, né? Digamos que nem isso é possível. O que é ser cristão agora, então? Entende o que eu quero dizer? Então, até que ponto a minha vida como cristã tem que ser a igreja? Por isso que quando as pessoas às vezes falam assim, ai, vai exercer sua fé lá dentro da sua igreja, né? Ou tipo assim, por que não pode, é político cristão, psicólogo cristão, e não sei o que é cristão, você não pode colocar sua religião. É porque o cristianismo, ele não é só uma religião, ele é um combo. Ele muda o seu ser, ele muda os seus pensamentos, ele muda os seus princípios. Sabe? Então, por exemplo, existem pensamentos que eu não posso corroborar. E é engraçado que, por exemplo, ninguém tem problema com terapia holística e não sei o que, não sei o que, não sei o que, de Buda, de não sei, mas todo mundo tem problema com terapia cristã. Ou ninguém tem problema com político de todos os tipos. Mas se o político diz que é cristão, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Por quê? Por exemplo, eu acho que a gente tá precisando muito pensar sobre isso, porque, por exemplo, escatologia. Eu vi até hoje no perfil lá, o povo perguntando se a pessoa achava que o fim do mundo tá aí. Que ela até falou que as igrejas estão falando um pouco sobre... Ela fez exatamente o que eu falei esses dias pro meu marido. Que as pessoas falam muito sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, mas a verdade é que a gente precisa estar preparado. Eu falei, não, tem muita gente falando que o mundo tá acabando, que Jesus tá voltando, tem muita gente falando, tocando o terror, fazendo profecias horrorosas de sofrimento, dor e caos. Mas o que é estar preparado? Como eu me preparo?
Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, alguns assuntos na igreja são falados, na igreja, na internet, nos YouTubes cristãos, mas eles não são falados nessa ótica, que eu acho que é isso, a vida cristã. Porque eu não posso apenas falar, porque pensa assim, ó, não tinha Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério Infantil, Ministério da Mulher, Ministério do Homem, do Adolescente, do Jovem, dos Idosos, de não sei mais o que, né? Não tinha isso na igreja primitiva. Não tinha isso. Aliás, você tá falando que não é para ter? Não, tem nada a ver. É muito legal, é muito bom, tem o seu motivo de ser. Mas se você entende que o ser cristão não está atrelado a você ser de um ministério, a igreja ser abundantemente cheia de ministérios e programações e eventos e não, coisas que você não consegue nem respirar, coisas que às vezes deixam até as pessoas alienadas e distantes daquelas pessoas para as quais ela precisava pregar. E às vezes a pessoa sai da igreja e não sabe ser crente. Ela não sabe viver a vida cristã fora da igreja. Aí aparece cristão caloteiro, aparece cristão grosso e mal educado na internet, aparece cristão que dá mau testemunho do começo ao fim da vida, aparece pastor que bate em mulher, pastor que faz coisas erradas com crianças, pastor que abusa psicologicamente das pessoas, pastor que faz parte de corrupção de governo, pastor que recebe dinheiro para passar a mão no pecado das pessoas. Sabe? Então, assim, que nem eu fiz material pra gente estudar. Mas não é pra ficar aqui. Não é pra ficar aqui. Ele é pra trazer a prática. Até assim, acho que foi no Bibliologia que ele fala Bibliologia e no curso lá que eu tô fazendo. Eles falaram assim que tem pessoas que tomam a Bíblia, que a Bíblia é inerrante, infalível. Tudo que está escrito ali é verdade. E já tem uma galera, por exemplo, tem uma vertente que fala que a Bíblia é o testemunho de Deus. Então não é a palavra de Deus, ela não é inerrante. Então todo o evangelho construído na base, com essa base de que a Bíblia não é inerrante, que ela falha, que ela precisa ser atualizada, é um evangelho. Qualquer. E o evangelho feito em cima da Bíblia inerrante, que é a palavra de Deus, que não falha, que tudo que está escrito nela é verdadeiro, é outro evangelho. E se eu não pego isso que eu aprendi e coloco para dentro da minha vida, eu não vou saber ser cristão para fora. Sabe? Eu não vou conseguir ser luz, ser sal. É, sal e luz. Luz. Como é que é o versículo, gente? Faz tanto tempo que eu não falo dele que eu até esqueci. Sal. Esqueci do versículo. Mas a Bíblia fala que nós devemos ser sal. Aquilo que dá sabor, aquilo que faz diferença. Porque comer uma comida insossa e uma comida com sal tem muita diferença. Então, se eu sou uma pessoa que é cristã dentro da igreja e eu só sei o que é uma vida cristã se eu estiver dentro de um ministério, que foi o que eu vivi por muitos anos, e hoje eu estou aprendendo a ser cristã sem ter ministério nenhum, e ainda assim continuar sendo cristã, são coisas diferentes. Então a gente precisa aprender a ser cristão para fora. Não tô falando de você fazer evangelismo, o que também deve ser feito, mas é você ser cristão de verdade. Quantas vezes eu dei mau testemunho para pessoas de fora da igreja, que às vezes eu paro e penso assim, nossa, se aquela pessoa me vê falando de Deus, ela fala, ai, hipócrita. Gente, eu mudei, tá? Nem tudo eu resolvi na minha vida, não, mas eu mudei. Eu evoluí. Pelo menos eu quero acreditar que sim.
Mas entende? Às vezes a gente dá tanto mau testemunho, cara, que a gente tá atrapalhando o evangelho de Cristo. As pessoas ficaram muito ofendidas quando acho que a Bruna Marquezine, ela, não tem como saber quem que é ela, né? E ela ficou muito conhecida pelos cristãos por causa desse vídeo. Que ela fala no podcast lá que ela gosta de Jesus, mas ela não gosta do fã-clube dele. Olha, se você tá falando mal do cristão, porque ele é cristão e ele é radical naquilo que ele acredita e o comportamento dele não é errado, ele realmente age de acordo, né? Pode falar, porque a gente não vai agradar todo mundo. Agora, se ela fala isso pensando, por exemplo, ela falando neste podcast, ela falou sobre isso porque ela tá falando sobre ela e a igreja, né? Aí ela fala assim, algo no sentido de que ela fala para as pessoas assim, olha, quando você vê um famoso, gente, eu não tô falando palavra por palavra, porque eu obviamente não decorei a fala dela, mas ela fala assim, quando você vê um famoso na igreja, não vai lá pedir autógrafo. Aí eu olhei e pensei, gente, vocês não é crente, não? Como que cristão vai pedir autógrafo pra outra pessoa dentro da igreja? Se a pessoa mais importante do mundo é Deus. Quem que é o fulaninho famoso, cara? Ai, gente, aí vocês não ajudam, né? Aí a gente não ajuda, né? Minha maior tietagem foi tirar foto com o pastor Márcio Valadão, quando eu fui no congresso Diante do Trono, Louvor e Adoração. A minha maior tietagem foi isso, porque eu não consegui nem chegar perto da Ana Paula, ou do André, ou de Nívia, né? E aí um amigo meu tava junto e falou, vamos lá tirar uma foto, vamos lá tirar uma foto. Eu falei, tá bom, vamos. Tirei uma foto, tenho uma foto até hoje com o pastor Márcio Valadão. Foi a minha maior tietagem. Mas a gente faz isso. A gente faz isso. Então, eu pretendo trazer mais assuntos assim. Talvez trazendo, ajudando a gente. Coisas, assuntos e coisas que ajudem a gente a ter clareza dessa distinção entre ser cristão dentro da igreja e entre viver a vida cristã fora da igreja. A gente está precisando meditar sobre assuntos sérios que não envolvam ministérios, que não envolvam afagar egos, que a gente precisa de chacoalhões, a gente precisa ser sacudido para ver se a gente acorda para a vida, sabe? Porque a gente gosta das coisas muito facilitadas, a gente gosta das coisas que agradam o nosso coração e o nosso ego. E eu vejo que o evangelho não é assim. Ele é o que ele é e o que ele sempre foi. Cristo é quem ele é, quem sempre foi e quem sempre será. Ele não veio para agradar gregos ou troianos, ou gregos e troianas. Então, sim, nós, na posição de seguidores de Cristo, vai ter gente que a gente vai desagradar. E a ideia é que a gente desagrade as pessoas certas, entende? E agrade as Acho que deu para entender, né? Pensa aí e fala para mim aqui nos comentários. Você já pensou sobre isso? Tem alguma área da sua vida que você faz essa confusão? Parece que é uma coisa só? Que a vida na igreja é a vida cristã e a vida cristã se resume à igreja? Tem alguma característica, algum ponto que você fala, nossa, é verdade, olha, nesse sentido? Deixa aí nos comentários. Quem sabe nos próximos vídeos a gente conversa mais sobre isso.